Olá pessoal, meu nome é Rony. Hoje estou aqui para apresentar mais um vídeo tutorial. Para quem segue o meu canal, já deve ter visto outros vídeos que eu postei, um falando sobre barracas de teto e outro explicando um pouquinho sobre as modificações que eu fiz nessa minha caminhonete aqui, na Toyota. Além disso, eu postei alguns vídeos compartilhando roteiros detalhados de viagens que eu fiz para o Ushuaia, para o Atacama, para a Carretera Austral. Então, com esse conhecimento adquirido em algumas viagens e já alguns anos de passeios feitos pela América do Sul, a intenção hoje é compartilhar um pouco desse conhecimento, dando algumas dicas de como arrumar a tua bagagem para fazer essas viagens com o acampamento. Eu vou estar mostrando aqui usando o meu carro, que é uma caminhonete, mas os princípios eles são básicos e funcionam tanto para um carro de passeio ou até mesmo para um SUV. Eu separei em tópicos para ficar um pouco mais didático e um pouco mais fácil de seguir. O tópico número 1 é: comece do zero. A intenção, como eu mostrei no videozinho, é tirar tudo o que você tem dentro do carro. Com isso, você vai evitar de levar alguma coisa que você não precisava e também evitar de levar alguma coisa em duplicidade. Considerando que essas viagens longas, que eu considero seriam no mínimo 5, 7, às vezes mais de 10 mil quilômetros, não faria sentido você levar alguma coisa que você não vai usar. Então, por isso é importante. Comece do zero, tire tudo. Tópico número 2. O primeiro que sai é o último que entra. Essa regra vale para a mesinha do acampamento. Quando você começa a tirar as coisas do carro, você vai precisar de um lugar para poder apoiar elas. E realmente isso vai se aplicar para a tua mesinha de acampamento. Tudo que sair depois dessa mesinha, dependendo do lugar que você está, você vai precisar ter uma área de apoio. Então essa mesinha ela tem que ficar em cima de tudo. Você não precisa ter que tirar mais nada para tirar essa mesinha. Regra número 3. Cuidado como você armazena as coisas. É natural quando você está fazendo uma viagem longa que eventualmente alguma coisa que você vai estar levando é frágil. Não só alguma coisa, talvez várias coisas. Eu trouxe só um exemplo aqui, que é o drone. Eu gosto de fazer as minhas imagens aéreas e o drone é um equipamento frágil. Eu já tenho uma mala específica onde eu consigo armazená-lo com segurança. Ele é grande, eu já reservo espaço para isso, mas a mala é perfeita e protege ele da melhor forma possível. Eu até queria pedir para minha filha fazer isso aqui, mas eu mesmo vou dar o exemplo. Isso é importante. Imagina você estar fazendo uma viagem e no meio da viagem se descobrir que o teu drone, o teu copo ou a tua câmera acabou quebrando. Isso realmente dá uma desanimada. Então é importante. Cuidado como você armazena as tuas coisas. O próximo tópico é a categorização dos itens. Confesso até que eu aprendi essa olhando um outro vídeo no YouTube de um overlander estrangeiro e achei bem interessante, com dicas muito boas. A intenção é você categorizar os itens pela frequência que você vai usar, mesmo que seja mentalmente. Eu deixei alguns itens aqui para deixar como exemplo. A categoria deles é baseada com a frequência que você vai usar esses itens. Por exemplo, a categoria A, coloquei aqui, eu tenho um pequeno estojo onde eu guardo os documentos. Nessa categoria você vai colocar todos os itens que você usa diariamente. Os documentos do carro quando saindo para o exterior, passaporte, documento de motorista, carta verde, seguro, tudo que você precisa. Além disso, os itens de higiene pessoal, a tua garrafinha de água que você vai ter no carro, as tuas roupas e até mesmo os itens de acampamento. Como você está viajando, você vai usar isso todos os dias. Então isso tem que estar acessível e tem que estar acima e visível, acima de todas as coisas.
A categoria B, você vai deixar os itens, eu coloquei o exemplo aqui de resgate. Eventualmente, se você está indo numa viagem, a ideia aqui, tendo um 4x4, é você explorar algumas rotas menos acessíveis. Então você vai deixar os itens de resgate. Eu tenho aqui o controle do meu guincho, a patesca, a anilha, a cinta. Eu não vou usar isso todo dia, mas numa eventualidade eu vou precisar ter esses itens na mão. Então eles podem ficar logo abaixo dos outros itens que na hora que eu precisar eu vou saber exatamente aonde buscá-los. Na categoria C, já são os itens que são usados com uma frequência menor. Vamos supor que furou um pneu. Para isso você vai precisar do macaco, do triângulo, chave de roda. Isso cada carro já tem designado pelo próprio fabricante o local onde é guardado. Na caminhonete é debaixo do banco do passageiro e cada outro carro deve ter seu outro lugar, ou atrás do step, alguma coisa nesse sentido. E por último, na categoria D, o que eu coloquei? Seriam ferramentas. Eventualmente, eu já falei num outro vídeo, eu não sou mecânico, se o carro estragar realmente eu não saberia o que fazer, mas eventualmente se precisar de algum aperto, bastante que pode acontecer para apertar o suporte da barraca, qualquer outra eventualidade que se precise de uma ferramenta básica. Outro item que eu acabei colocando, vamos supor que em última instância o carro realmente estragou, você vai precisar de reboque. Então seria o uso de um cambão, que até é obrigatório para usar na Argentina, mas então isso pode ficar debaixo de tudo na última hipótese que você vai acabar usando. Então isso fecharia a categorização por item. Quando você estiver viajando em comboio, isso aqui é algo interessante. Eu nunca tinha pensado nisso antes, até realmente fazer uma viagem assim e depois descobrir que tem alguns itens que você não precisa levar em duplicidade. O que acontece? Se você está viajando com 2 ou mais carros, você não precisa levar tudo em duplicidade. Alguns exemplos, o cambão, isso aqui pesa mais de 20 quilos. Se eu preciso para algum reboque, para trocar um pneu, alguma coisa para ajudar na situação difícil, eu só preciso levar um. Creio que aqui o mesmo acontece para um cambão, a não ser que, claro, seja para a Argentina ou algum outro lugar onde o item é obrigatório, que você precisa ter no carro para apresentar para uma eventualidade, mas numa viagem off-road, uma viagem nacional, realmente não seria necessário levar 2. Um outro exemplo, a gente já levou uma vez um fogão maior, um botijão, também a gente só levou um. E ainda outro caso, viajando para altitude, a gente levou um cilindro de oxigênio, também uma coisa extremamente pesada que ocupa volume. Então, nesse caso também, a gente levou só num veículo e quando havia necessidade, a gente compartilhava esse cilindro de oxigênio. Não precisa levar todo esse peso em repetição em todos os carros. Até mesmo um compressor de ar para o pneu. Se você tiver um num carro, já ajuda todos os outros. Os itens indispensáveis, que pode parecer até besteira, mas é algo que você precisa ter. Numa viagem longa, onde você está acampando, independente que seja dentro do Brasil ou mesmo para fora, é importante você levar um kit de primeiros socorros. Eu não tinha o estojinho vermelho aqui para mostrar, para ficar mais evidente, mas enfim. Até deixo essa parte com a minha esposa, que acaba separando todos os remédios, mas desde um remédio para picada de mosquito, algum remédio para o estômago, pomadas para queimaduras, enfim, esparadrapo, band-aid, antisséptico, o que você precisar do básico é importante você ter para levar. Às vezes você não sabe aonde a distância que você está de algum lugar que tem esse tipo de suprimento, então é muito importante você ter isso junto para pelo menos algo básico você esteja preparado para isso. Além do primeiros socorros, outro ponto é o extintor. Muita gente deve pensar, poxa, os carros atualmente, eu não sei exatamente que 2016, 2017 já nem contam mais com esse item. Num acampamento, isso aqui pode acabar ajudando. Além disso, é muito importante lembrar que se você estiver indo para a Argentina, eles vão olhar no teu carro se você tem esse item, caso contrário você pode levar uma multa e ter problemas. Então o extintor, apesar de parecer uma bobagem, mas se você pensar num
numa eventualidade, ou mesmo que seja para você estar dentro da lei na Argentina, é um item importante para você levar junto também. E tem que estar sempre à mão. Centro de gravidade. Esse é um tópico que eu considero muito importante. Tem muita gente que não leva isso muito a sério. Eu já penso um pouco ao contrário. Até por esse motivo que eu tenho a barraca na caçamba da minha caminhonete. Estou até vendo o pessoal tirar um sarro, falar que estou com uma Tomba Lux. Eu até vou colocar uma foto aqui de uma caminhonete que levou uns barcos de pesca e acabou tombando. Naturalmente não é o caso. Mas as pessoas que costumam viajar, fazer essas viagens longas, têm o bagageiro no teto, também nada contra, em vários carros é o lugar onde você tem para colocar isso. Mas nesse caso, eventualmente você tem a tua barraca. Tua barraca por si só já vai pesar aí uns 40, 45 a 50 quilos. O rack, dependendo do rack, entre 10 e 20 quilos. Tem gente que ainda gosta de colocar o reservatório de água, claro, pela gravidade até acaba sendo mais interessante, alguns tubos aqui em cima. No pior das hipóteses, acaba levando mais uns 20 litros. Eu tenho esse reservatório de água atrás, dentro. Mas enfim, você vai somando, rapidamente você tem ultrapassado os 100 quilos no teto do carro. Outra coisa são os galões extra quando você está viajando. Cada um desses tem capacidade para 20 litros. Ele cheio são mais de 20 quilos, dois já são 40. Imagina você colocar tudo isso, o high lift que eu mostrei antes, que é super pesado, não super pesado, mas acaba sendo pesado também, tudo isso somando no teto do teu carro. Claro, a estrutura ela suporta um certo peso quando o carro está parado. As Land Rovers Defenders até, eu acho que elas têm o teto talvez até mais reforçado, eu já tive uma no passado e muitos anos atrás fizemos até uma experiência, estávamos em 4 adultos no teto e não teve problema nenhum. Mas imagina você ter todo esse excesso de peso no teu carro, no teto, numa viagem longa de mais de 10 mil quilômetros. Se você vai viajar no final de semana, vai fazer um deslocamento de 50, 100 quilômetros é uma coisa. Mas se você está viajando numa viagem longa, na estrada com todo esse peso e pegando depois estradas secundárias não pavimentadas, buracos, acaba se tornando até certo ponto exaustivo. O carro não vai ter o mesmo desempenho na estrada, o consumo vai ser pior. Pelo centro de gravidade, quando se fizer alguma curva, o carro vai inclinar mais facilmente. Eu já tive problema numa Pajero Full, onde eu tinha uma barraca de teto, era um modelo que não tinha o rack, eu coloquei o rack da Thule e indo para o Atacama, em bastante quilômetros de estrada de chão, o rack acabou até amassando um pedaço do teto. Já vi em grupos de WhatsApp que o pessoal de uma X-Terra levaram bastante peso, amassou o teto do carro também. E você imagina se isso tudo colocado em cima no teto, eventualmente venha a cair ou arrebentar. Você está no meio de uma viagem e isso realmente ia acabar com a tua viagem. Sem contar com a facilidade maior que o carro tem para acabar tombando. Então o centro de gravidade, eu acho isso bem importante, ele tem que tentar manter o mais baixo possível. Além disso, existe uma regra, a lei no Brasil também, onde você pode carregar no teto do carro uma altura máxima de 50 centímetros. Se você considerar o rack mais a barraca, você já está no limite, são 50 centímetros. Parece que existe uma exceção somente quando você vai transportar bicicletas, que elas têm uma outra disposição, mas é a única exceção. Diferente disso, você não pode transportar alguma coisa mais alta do que isso. Então, um ponto importante é o centro de gravidade. Prenda bem as coisas. Pegando um gancho do tópico anterior, se você está levando alguma coisa no teto, ou mesmo aqui como eu tenho a barraca, deixa ela bem presa. O que você está levando dentro do carro, atrás, deixe bem preso também. É o mesmo princípio de quem está indo dentro do carro, você está usando o cinto de segurança. As coisas não podem ficar soltas. Se você precisar fazer uma freada brusca ou alguma manobra de desvio, alguma coisa, se essas coisas se locomoverem, deslocarem, você pode acabar quebrando alguma coisa que você tenha, ou você pode acabar se machucando por causa disso. Se você está levando uma geladeira dentro do carro, alguma outra coisa, tudo tem que estar bem preso. Isso é questão até de segurança. Conforto versus praticidade.
Aqui, é claro, depende da forma como cada um gosta de passar as horas no seu acampamento. No meu estilo, eu sempre viajo o dia inteiro, chego de noite e acampo e no dia seguinte eu vou estar acampando num outro. Então eu não tenho muitas amenidades no meu acampamento. Talvez se eu fosse ficar vários dias no mesmo lugar, isso seria um pouco diferente. Mas eu coloquei alguns exemplos aqui, até meio esdrúxulos e meio cômicos, para vocês terem uma boa ideia. Se você está fazendo uma viagem longa, todo o espaço conta. Então é o seguinte, às vezes eu posso abrir mão de ter uma cadeira, essa nem é a melhor de todas, eu já não uso uma cadeira nesse estilo aqui, mas enfim, uma cadeira dessa com encosto maior, se eu posso ter uma cadeirinha pequena dessa que desmontada, ela me serve muito bem e é mais fácil de guardar. Outro exemplo interessante é para dormir. Você pode ter um saco de dormir pequeno que ocupa pouco espaço, ou você pode levar um edredom, uma coberta grande. Outro exemplo ainda é o seguinte, no teu acampamento. Tem gente, se você quer viver no acampamento como você vive em casa, então você pode levar um copo de cuba, um copo de cerveja, uma taça de vinho, um copo para tomar água e outra para chá e café. Eu, no meu acampamento, levo só essa xícara. Ela serve para tomar o meu cuba, minha cerveja, meu vinho, meu chá, minha água e meu café. Então, tudo isso vai determinar em relação ao espaço e quanto o tamanho até do teu carro que você precisa para levar tudo que você desejar. A geladeira. É um item relativamente novo para mim. Eu acabei adquirindo no final do ano passado e só fiz uma viagem com ela. Até então eu tinha isopor. O que eu acabei aprendendo utilizando ela é quanto mais cheia melhor. Já que você tem uma geladeira e com isso você tem a facilidade de levar o que você precisar de forma refrigerada, eu sempre mantenho ela cheia. É interessante porque você vai ter água, cerveja, qualquer tipo de alimento que você precisa e também quanto mais cheia você acaba evitando de ter aquele barulho incômodo de alguma coisa batendo lá dentro. E eu acabei optando por transportar ela dentro do meu carro. Eu levo ela no banco de trás e conecto no acendedor de cigarro na frente. Como a minha família é pequena, só tenho a minha filha, ela fica sentada no outro banco do passageiro, a geladeira fica do outro lado e nós temos acesso às coisas lá dentro. Então a minha dica aqui é da geladeira, quanto mais cheia, melhor, e é claro, sempre bem presa dentro do veículo. Bom, a chamada do vídeo fala de 10 dicas de como organizar suas bagagens, mas eu tenho uma dica extra. Eu utilizo essas caixas para colocar toda a minha bagagem. Como eu tenho uma caminhonete, eu não coloco nada diretamente lá, até por causa do pó. Então tudo que eu coloco dentro dessas caixas. São caixas rígidas. Eu depois vou deixar na descrição aqui embaixo até o nome das caixas. Eu comprei de diferentes lojas, eu não ganho nada com isso, mas enfim, é uma caixa boa, ela é resistente, ela é empilhável, ela é rígida e praticamente não entra pó nem água nelas. Mas as caixas, como vocês podem ver, elas são todas iguais. Cada um pode ter o seu modelo de caixa ou alguma coisa nesse sentido. Como eu transporto praticamente tudo que eu tenho aqui, eu achei uma forma de identificá-las. Eu acabei colocando adesivos, então aqui identificando o que vai em cada uma das caixas. Aqui eu carrego as coisas da minha esposa, a gente acaba nem levando mala. Aqui eu levo minhas coisas, o piquenique. E na outra caixa a gente leva grande parte das coisas de camping. Todos os detalhes de panelas e outros itens. Então é bem interessante. Se você não sabe reconhecer as suas caixas, então o interessante é identificar elas com alguma forma de etiqueta. A minha outra mala que eu mostrei antes do drone, ela é diferente, então fica fácil, fica evidente para saber como é que ela é. Bom pessoal, então chegamos ao fim do vídeo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um vídeo rápido e dar algumas ideias do que de como vocês podem organizar a bagagem de vocês. Caso vocês tenham mais alguma dica, alguma outra coisa, deixa abaixo nos comentários do vídeo. Se você gostou das dicas também, deixa um like no vídeo. Se você ainda não segue o canal, segue o canal. Eu vou estar tentando sempre postar mais alguns assuntos referentes a viagens, às expedições e também aos acampamentos. Então, sempre que possível, eu vou estar postando alguma coisa nova. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado.